Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui para mais um dia de atividades da Semana de Ciência e Tecnologia. Espero que todos aproveitem essa manhã, né? Hoje estamos aqui para falar de uma obra literária, né? O querido Torturado, né? Torturado de Itamar Vieira Júnior, Análise de um Fenômeno, né? E quem vai trabalhar com vocês essa obra maravilhosa vai ser a nossa querida professora Elisete Souza Bernardes e a nossa querida estudante Laura Ellen, representando também a Rainara Vargas, que infelizmente não pôde estar presente, né, por motivos trabalhistas, tá? Quero agradecer em nome de toda a comissão organizadora, do IFMS Campos Dourados, nosso diretor, da nossa diretora de ensino, nosso diretor-geral, nossa diretora de ensino, o Carlos Vinícius e a Nathalie. Boa palestra a todos. Meninas, a palavra está com vocês. Bom dia, gente. Obrigada, Karina, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Então, como a professora já disse, a gente vai falar hoje sobre esse fenômeno literário chamado Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Eu e a professora Elisete. Infelizmente, a Rainara não pôde estar aqui, como a professora falou, mas ela colaborou com a gente. Então, vamos lá. Então, como eu disse, o autor é o Itamar Vieira Júnior. O livro foi publicado dia 7 de agosto de 2019 pela editora Todavia. É um livro curtinho, de 264 páginas. Gente, desculpa a minha voz, tá? Tô meio falhando. Então, o livro foi vencedor do Prêmio Leia. É uma premiação que acontece em Portugal. Do Prêmio Jabuti, que é um evento organizado pela Câmara Brasileira do Livro, que visa premiar autores, editores, gráficos, ilustradores e livreiros que mais se destacam a cada ano. E o Prêmio Oceanos, que é considerado um dos prêmios literários mais importantes entre os países de língua portuguesa. Agora eu passo a palavra para a professora Elisete. Oi, pessoal, bom dia. Espero que todo mundo esteja muito bem mesmo. Hoje eu gostaria que essa manhã fosse uma manhã, assim, um tanto literária, poética, que nos fizesse pensar em muitas questões que o livro nos traz. Gostaria muito de agradecer a professora Karina, que nos convidou para fazer essa mediação. É uma honra participar da Semana de Ciência e Tecnologia e de Literatura também. Gosto muito de partilhar esta mesa com a Laura Ellen. Eu acho ela uma fofura. E eu sou super fã dela no Instagram. Ela posta o story, lá já tá a Elisete reagindo. Gosto muito dela. E a Rainara, uma peninha que ela não está aqui com a gente, mas em outras oportunidades nós teremos esse diálogo com ela também. Laura, você pode voltar lá na fotinha do Itamar? Eu vou também falar algumas coisas sobre o autor do livro, que é o Itamar Vieira Júnior. Porque essas marcas identitárias do autor, elas também estão inscritas no livro, né? Então, por isso que eu acho bom a gente destacá-las. Primeiro, o Itamar Vieira Júnior, ele é baiano, né? Então, isso a gente também vai ver no espaço em que essa narrativa se desenvolve. O Itamar, ele é geógrafo, que também é uma informação importante para a gente entender onde essa narrativa está situada, geograficamente, estrategicamente. E ele é doutor em estudos africanos. Então, por mais que muitas vezes assim ele não dá tanto destaque na narrativa nessa questão, mas a questão étnica e racial, ela está muito presente nos personagens. Então, logo de início, vocês vão mergulhar em Água Negra e todos os personagens principais, as duas irmãs, elas são negras, família negra, os pais, os avós, e isso é bem importante para a gente entender a história, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Sim. E há 15 anos o Itamar, ele trabalha no INCRA,
que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Acho que essas são informações, né? Esse trabalho no INCRA também vai adicionar elementos na nossa história de hoje, tá bom, gente? Então, meus queridos, primeira coisa, quando a gente está pensando aqui no livro Torto Arado, que depois, mais para frente, a Laurinha vai falar por que deste nome, porque ele deixa muito explícito em uma das páginas, a gente tem que imaginar essa estrutura narrativa, né? São os pilares que vão sustentar toda a história. Que é o que as nossas professoras de português, elas trabalham quando a gente está trabalhando gêneros narrativos. Então, nós temos lá as personagens, o tempo que se passa essa narrativa, o espaço, a localidade, o enredo, que é justamente a história contada, e as narradoras, né? Então, as personagens principais de Torto Arado são duas irmãs. Como eu já adiantei, elas são duas irmãs negras. Uma se chama Belonísia e a outra se chama Bibiana. Elas não são gêmeas, uma é mais velha que a outra, mas elas têm uma história de vínculo, de intimidade muito grande, em que elas conseguem conversar e se comunicar sem exatamente usar a língua. A comunicação dela chega num nível do olhar, do se entender sem falar nada. E isso é muito bonito. E mais para frente, nós vamos destacando por que a questão da língua, uma das duas não ter exatamente essa fala a partir da língua, esse discurso a partir da língua, é muito significativo e muito metafórico para a história de alguns grupos no Brasil. O tempo no Torto Arado é atemporal. Isso significa o quê? Que o autor ele não deixa explícito em que período, em que ano, em qual mês essa história se desenrola. Na verdade, ela pode se desenrolar tanto em um Brasil colonial, quanto num Brasil de Jair Bolsonaro, por exemplo, né? E isso, assim, foi uma estratégia que ele criou, que é, assim, um pouquinho difícil e tal, mas que foi, assim, de grande sucesso e que também é uma das grandes características deste livro, né? Mas, aí vocês podem, algumas pessoas aqui, acredito que já leram o livro, então vocês podem pensar assim, tá, mas no Brasil colonial não seria essa história, porque nós temos diversas pistas deixadas pelo Itamar durante a escrita, que nos dizem que é um Brasil aí mais recente, tá bom? Então, nós temos, por exemplo, motocicleta, né? Motocicleta não vai ter lá no Brasil colonial, né? Nós temos uma Ford ali, né? Que vai levar a Bibiana e a Belonísia do rural para a cidade para ir até o hospital depois de um acidente que acontece. Então, assim, nós temos a seca de 1930, né, que não é exatamente o período em que vivem a Belonísia e a Bibiana, mas que remonta a um passado das avós dela. Então, mais ou menos, a gente consegue nos situar aí em qual tempo que essa história acontece, tá bom? E também, o que é muito legal na narrativa dele é porque é uma narrativa que não é linear, não é, assim, exatamente cronológica, né? Ela avança e regressa, né? Então, assim, em um capítulo está se falando da Bibiana ou da Belonísia. No capítulo seguinte, vai voltar no tempo para se contar a história da vovó delas, que se chama Donana. Então, é um tempo muito mais psicológico do que cronológico. Também é uma das marcas que tornou este livro um grande sucesso, além de ser atemporal, né? Pode ser lá em 1950, mas pode ser em 2022 acontecendo. O espaço acontece em um território que se chama Água Negra, que eu achei esse nome muito bom, porque a água é fundamental para a sobrevivência da gente, mas ali especificamente nessa narrativa da comunidade.
O jaré, que é um espaço simbólico, religioso, de cura, é um culto que aquela comunidade que está situada geograficamente em um espaço que se chama Água Negra, o jaré é exatamente esse espaço como se fosse um terreiro, como se fosse assim um espaço em que as entidades indígenas e africanas, elas vão conversar para estar ali numa simbologia naquela comunidade. E nós temos a Fazenda Bom Jesus. A Fazenda Bom Jesus, ela é importante para a história, porque a vovó de Bibiana e de Belonísia, ela sai da Fazenda Bom Jesus, porque ela é expulsa de lá e vai se situar em Água Negra. E é ali que a história vai começar. O enredo que a nossa queridíssima Laura vai contar para vocês. E as narradoras, nós temos 3, que são narradoras personagens, né? Além delas contarem a história, elas também são as personagens da história. Na primeira parte do livro, nós temos a personagem Bibiana, que é uma das protagonistas. A Bibiana, ela é uma professora, ela sai de Água Negra com o namorado dela, vai para a cidade e depois retorna para Água Negra, para ajudar no desenvolvimento daquela comunidade. A Belonísia, ela é uma mulher muito forte, muito inteligente e que está na frente dessa luta com a terra. E também temos a encantada, a entidade Santa Rita Pescadeira. Essa entidade, ela é muito bacana porque ela atravessa o tempo. Então, ela esteve no passado, muito antes da vovó Donana. Ela está no presente, juntamente com Belonísia e com a Bibiana. E ela também está no futuro, né? E isso vai ficar claro, assim, mais lá para o final do livro. Laura, pode passar. Então, vamos lá, meus queridos. As personagens, como eu já adiantei, né? As personagens principais temos Bibiana e Belonísia. Bibiana é a professora, Belonísia é essa mulher que trabalha com a terra. Então, ela tem a força do braço. Os pais de Bibiana e de Belonísia são o Zeca Chapéu Grande e a Salu. Zeca Chapéu Grande, ele era um grande líder ali na comunidade que elas estão. Um líder espiritual também, ele curou muitas pessoas e ele tem esse dom. A vovó das meninas, que são a Bibiana e a Belonísia, a dona Donana. Os cônjuges das irmãs, então, a Bibiana se casou com o Severo, e daí eles vão para a cidade buscar outros conhecimentos e tudo mais. E a Belonísia se casou com o Tobias. O Tobias, ai, gente, era assim um cara que morreu e a gente não sente que ele morreu, né? É bem por aí. Os encantados, nós temos vários, que são essas entidades religiosas que estão aí para nos guiar na nossa vida de uma maneira assim tranquila e também como forma de cura. E a Santa Rita Pescadeira, pessoal, é a terceira narradora lá no final do livro. E a Santa Rita Pescadeira, ela é uma das personagens mais emblemáticas do livro. E, além de tudo, nós temos toda a comunidade que está ali junto com a Bibiana, com a Belonísia, com a sua família, que é a comunidade do Jari. Aí, é importante a gente colocar essa foto aí. Se vocês procurarem no Google, Torto Arado, muitas vezes vai aparecer esta capa do livro e esta fotografia que está aí. Então, esta capa, ela foi inspirada a partir dessa fotografia. Então, por isso que muitas vezes as reportagens, as entrevistas com o Itamar vai veicular exatamente essa fotografia, que é uma fotografia do italiano Giovanni Marrazzoni. E ela foi realizada em Camarões, no continente africano. Tá bom? Em 2010. É linda essa fotografia, eu gosto muito. Pode passar, Laurinha. Aí que começa a grande questão de Torto Arado.
Eu expliquei lá, né, didaticamente, aquela estrutura, os pilares que vão sustentar a narrativa. Só que o tortarado não significa assim, um pilar não tem a ver com o outro. Eles se atravessam, eles se misturam. Por que eu estou falando isso? Primeiramente, quando a gente vai pensar a questão do espaço. Já disse para vocês que o Itamar é um autor baiano, né? E quando ele traz a questão do jare, que é esse espaço simbólico, religioso, de cura, de festividade das entidades e dos caboclos e tudo mais, a gente procurando, a gente fala, mas gente, o que é o jare? Eu nunca fui a um jare, né? Então a gente acha que o jare pode acontecer em qualquer lugar, mas na verdade ele é muito próprio da Chapada Diamantina, que fica lá em cima, não sei se vocês estão vendo aí, da Bahia, lá no norte da Bahia. Então, por mais que o Itamar não escreva lá no livro, essa história acontece na Chapada Diamantina, ele vai deixando pistas. O Jaré é uma festividade própria das comunidades quilombolas que estão situadas aí na Chapada Diamantina. Belezinha? Então, este é um espaço do espiritual, do religioso, do transcendente a este mundo terreno, digamos assim. A Fazenda Bom Jesus é um espaço geográfico mesmo, em que a Donana sai de lá, expulsa da fazenda, e vai morar em Água Negra. Água Negra também é uma outra localidade, também ali na Chapada Diamantina. O que é bacana, né, nessa questão do espaço é a cosmologia da narrativa. Então, a nossa cabeça, assim, a nossa mente ocidental adora ficar separando em caixinhas, né? Esse aqui é o nosso mundo concreto, material, palpável e tudo mais. O mundo dos encantados, que é lá da Santa Rita Pescadeira, das entidades africanas, das entidades indígenas, é um outro mundo separado desse. Essa é a nossa maneira de pensar. Mas o que a narrativa faz com essas nossas caixinhas? Ela mistura estes mundos terrestres e o mundo dos encantados, eles se atravessam, eles se constituem mutuamente. Não tem como você separar uma coisa da outra. É uma cosmologia que eles vão se movimentando sincreticamente, beleza? E isso é muito legal, por exemplo, quando a gente pensa que a Santa Rita Pescadeira, embora ela apareça como uma narradora e como uma personagem, ela é essa personagem encantada, ela é uma entidade que vai atravessar o passado, o presente, e também ela estará no futuro para ser este olho onipresente da história. Isso é muito bacana. Mas aí você pensa assim, não, mas é só uma personagem, professora, não é bem por aí, né? Vamos separar. E, na verdade, a Santa Rita Pescadeira é a única personagem real da história. Ou seja, se vocês forem à Chapada Diamantina, conversar com as comunidades quilombolas de lá, vocês vão ouvir falar da encantada ou da entidade Santa Rita Pescadeira. Então, ela está neste plano espiritual, mas ela é a única personagem real dentro dessa ficção, ou não ficção. E também nós teremos, pessoal, a questão assim da Bibiana e da Belonísia. Você pensa assim, elas são as únicas personagens materiais que eu consigo pegar do mundo terrestre aqui. E no final do livro temos aí um atravessamento, né? A Santa Rita Pescadeira, ela vai estar também no corpo da Bibiana e da Belonísia. E este atravessamento, digamos, de corpos do mundo terrestre e do mundo espiritual vai ser fundamental para a luta pela Terra. Pode passar, Laurinha. Aí, pessoal, eu trouxe aqui essa questão justamente da Terra. A Terra, pessoal, é fundamental como um elemento simbólico
que não está vinculado apenas a este mundo terrestre. Então, essa terra aqui do agronegócio, vamos tirar todos os lucros daí, né? Não. Ela tem uma simbologia que transcende o terrestre, que transcende este mundo material. É uma simbologia que faz parte do corpo das personagens, faz parte da história. Então, por isso que eu trouxe aqui este trecho muito bonito que eu achei, que quem que fala? A Salu, que é a mamãe da Belonise e da Bibiana, que ela vai falar para a dona da fazenda em que ela trabalha. Ela fala assim: deixa ver se a senhora entendeu. Esta terra mora em mim. Bateu com força no seu peito. Brotou em mim e enraizou. Aqui. Bateu novamente no peito. Aqui é a morada da terra. Mora aqui em meu peito, porque dela se fez minha vida, com meu povo todinho. No meu peito mora a água negra. Não no documento da fazenda da senhora e de seu marido. Vocês podem até me arrancar dela, da terra, como uma erva ruim, mas nunca irão arrancar a terra de mim. Então, ou seja, pessoal, a terra, embora seja este elemento material que a gente consegue palpável, né, como eu estava dizendo, deste mundo terrestre, na verdade, ela transcende a questão do mundo terreno. Ela se vincula com a vida dessas pessoas, com a história delas de uma maneira que não que a dona da fazenda, que é a Estela, ela não tem como absorver, porque a terra está dentro de cada um daquela comunidade de Água Negra, tá bom? Então, assim, percebam, a terra como este elemento que é situado num espaço, mas é uma terra que vai atravessar o tempo, como a Santa Rita Pescadeira. Ela estava no passado e ela é fundamental para a história. Ela está no presente agora, num rio de sangue que vai travar uma batalha ali com os fazendeiros. E ela também estará no futuro. Pode passar, Laurinha. Aí, pessoal, eu estou falando vários elementos e tal, e a gente pergunta assim, mas afinal, quem eram eles? Quem são essas comunidades em que este vínculo com a terra, com o trabalho rural é tão importante a ponto de me constituir enquanto uma pessoa? Então, vai lá, aí eu vou trazer um outro trechinho aqui do livro, que é já lá no final do livro, pessoal, mas que vai deixar muito explícito sobre o que nós estamos falando durante toda a história. Então, quem eram eles? Nem de longe, aí no caso, a Santa Rita Pescadeira, que é a terceira narradora do livro, estará contando a visão dela em relação à Bibiana. Então, a Bibiana, ela é a professora, tá? Nem de longe lembra a professora que ensinava sobre história do povo negro, que ensinava matemática, ciências e fazia as crianças se orgulharem de serem quilombolas, que contava e recontava a história de Água Negra e de antes, muito antes, dos garimpos, das lavouras de cana, dos castigos, dos sequestros de suas aldeias natais, da travessia pelo oceano de um continente para o outro. As crianças dessa professora ficavam atentas, não sabia que havia uma história tão antiga atrás daquelas vidas esquecidas. Uma história triste, mas bonita. E passavam a entender por que ainda sofriam com preconceito no posto de saúde, no mercado ou nos cartórios da cidade, onde lhes apontavam dizendo: olha o povo do mato, negrinhos da roça. Compreendiam porque tudo aquilo não havia terminado. Então, nesse trecho é lindo, por quê? Porque nessa visão da Santa Rita Pescadeira, que tem uma visão do passado, do presente e do futuro, ela vai dizer o quanto aquela mulher, a Bibiana, professora, ela foi fundamental para a consciência, tanto racial quanto social, daquela comunidade, através da educação dessas crianças.
Enfim, pode passar, pessoal. É pessoal não, Laura. Aí, algumas pessoas podem me perguntar assim, gente, mas o que é quilombola? Eu já ouvi falar, mas eu vou ouvir falar de Quilombo dos Palmares. Será que hoje em dia ainda existe comunidades quilombolas? Sim, pessoal. E as comunidades quilombolas, historicamente, elas são estes espaços de resistência, né? Por que resistência, professora? Porque, assim, os escravos, lá na época da escravidão, eles fugiam das torturas, dessa subvida que eles sobreviviam ali, né? E eles iam procurar estes espaços em que vários escravizados iriam se reunir, seriam livres e iriam se guardar, se proteger. São os quilombos. Então, assim, o que são os quilombos? O quilombo ou mocambo é o nome que se dá às comunidades formadas majoritariamente por remanescentes de fugitivos da escravidão no Brasil e que remontam ao período colonial. Era também uma das formas de resistência ao sistema escravocrata que essas populações encontraram. Mesmo após a abolição da escravidão, em 1888, essas comunidades continuaram a existir e foram, por muito tempo, totalmente negligenciadas e esquecidas pelo poder público. Ainda são, pessoal. Então, assim, eu tinha visto, né, que tinha subido aí o João Batista, lá do campus de Ponta Porã. Ele tem um trabalho maravilhoso sobre as comunidades quilombolas. Inclusive, hoje eu vi que ele publicou um livro sobre isso. Fica a dica de leitura. Porque, assim, eu até estive conversando com ele, te agradeço desde já, João, e ele me falou, assim, muito brevemente sobre isso. Irei ler o livro para me aprofundar nessa história. Mas a comunidade quilombola, como nós estamos vendo aí nessa foto, é uma comunidade que vai unir diversas famílias quilombolas, né? Que persistem e resistem ainda hoje. E vejam, neste lugar, nós não temos muros que vão separar a casa. Aí é uma comunidade. As casinhas são casinhas de barro. Pelo menos nessa foto aí, depois nós vamos ver que isso vai se ressignificando. E era neste local, nesta... Ai, a Elisa mandou lá. Obrigada, Elisa. É o link para o livro do professor João. Então, neste espaço que vai se desenrolar a história de Tortarada. Laurinha, pode passar. Aí, pessoal, quando eu falo sobre as casas de barro, isso é essencial também para a nossa narrativa. Por quê? Porque quando Donana está lá na Fazenda Bom Jesus, que ela é expulsa, era uma comunidade quilombola. Então, assim, pessoas escravizadas que fugiram do regime escravocrata, fundaram a comunidade quilombola de Bom Jesus, lá na ficção, na narrativa. Isso aconteceu na vida real? Sim, aconteceu, tá? E daí eles se protegiam e tudo mais. Havia toda uma questão geográfica, que eles não escolhiam qualquer lugar para constituir este quilombo, né? A geografia do nosso país, muitas vezes, vai ajudar numa questão de estratégia para eles não serem vistos, né? Isso é bem legal a gente saber. E também, quando lá na narrativa a Donana tem que sair da Fazenda Bom Jesus, o que acontece? Lá era um quilombo. Todo mundo... E ela mesma fala isso. Desde sempre, todos os pretos que estavam ali eram livres. E o que acontece? Os fazendeiros chegam em um determinado momento na Fazenda Bom Jesus, começa a colocar nas árvores, né? Cravar o J e o B, né? FJ, Fazenda Bom Jesus, o B e o J, desculpa. E para demarcar este lugar. Aqui não é lugar de quilombola, aqui é lugar dos fazendeiros da Fazenda Bom Jesus, e daí a Donana tem que sair e é expulsa deste lugar do quilombo ali. E fica só fazenda. Ela vai para Água Negra, e em Água Negra a história continua, né? Então, uma das interdições que havia nessa fazenda era: vocês não podem construir casas de alvenaria aqui em Água Negra, só casas de barro.
E o que isso significa, pessoal? Significa que uma casa de barro, ela vai se deteriorando com o tempo. Então, não tem como você ter algo assim concreto para dizer assim, essa terra é minha desde sempre. Sendo uma casa de barro, uma chuva já vai levando, né? Então, as coisas vão sendo esquecidas, vão sendo levadas pelo tempo. Então, no final do livro, o que acontece? Os moradores dessa fazenda começam a fazer casas de alvenaria. E olhem a resistência. Eles percebem o quanto a casa de barro é muito, digamos, solúvel. E eles falam, não, essa terra é nossa. E a gente vai demarcar que essa terra é nossa através da construção de nossas casas. Então, vejam esse trecho, que coisa mais linda quanto a isso. Fazia algum tempo que os moradores decidiram levantar suas casas com materiais duráveis. Era um desejo antigo, sufocado pelos interditos. Então, assim, os capatazes das fazendas falavam assim, não é para construir casa de alvenaria aqui, é só casa de barro. Queriam ter casas de alvenaria. Queriam moradas que não se desfizessem com o tempo e que demarcassem de forma duradoura a relação deles com Água Negra. Salu, a vovó de Bibiana e de Belonísia, estava velha, sempre morou em casa de barro. Queria ter sossego e não precisar se preocupar com o desgaste do barro. Pode passar, meu amor. Aí, pessoal, essa questão das comunidades quilombolas, só em 1988, ou seja, a libertação dos escravos aconteceu 100 anos antes, as comunidades quilombolas 100 anos antes já existiam. Antes de 1988, elas já existiam, já remonta lá ao período colonial e elas continuam. Então, essa terra, ela tem dono, né? Mas o que os fazendeiros e os homens dos papéis faziam? Não, essa terra aqui é minha. A justiça me disse que essa terra é minha. Então, em 1988, com o advento da Constituição Federal, houve também uma disposição em relação às terras das comunidades quilombolas, que dizia assim, ó, artigo 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Então, assim, o João, lá no livro dele, que todos nós aqui vamos ler, ele deve falar sobre essa questão do reconhecimento das terras quilombolas. É um processo muito democrático, é um processo muito branco e tudo mais, que vai garantir que aquela terra ali é uma terra quilombola. Aqui em Dourados, por exemplo, nós temos uma comunidade quilombola da Picadinha. Quando este período de pandemia passar, adoraria fazer um projeto de extensão, uma visita técnica a essas comunidades. Perto de Campo Grande, nós temos a comunidade Furnas do Dionísio. Em 2018, gente, eu estou muito doida hoje. Em 2018, a gente levou alguns alunos para essa comunidade quilombola Furnas do Dionísio, coisa mais gostosa da vida. Tem cachoeira, assim, a gente vai de biquíni, uma delícia. Então, eu gostaria muito... Ô, Florzinha, veja se tem mais alguma coisa, se agora é com você. Aí tem, gente, eu tô pensando que já tá acabando. Já vou terminar, pessoal. Aí o Jaré de novo, este espaço, mítico, adorável e de cura. Além de tudo, é uma festividade linda, gente. O Jaré é essa festa dos encantados ou das entidades. Ele vai mixar, digamos assim, a cultura africana, porque é uma cultura do Jaré que veio com os povos, especificamente nagôs. Deixa eu ver assim. Vocês já viram? Acho que com certeza, né? Muitas pessoas lindas e maravilhosas, assim, né? Negras e tal, né? Usando tranças que são aquelas tranças embutidas, sabe? Hoje eu até tentei fazer, mas não deu muito certo, né? Que são aquelas tranças que a gente chama tranças nagôs, que tem a ver com esses povos nagôs, né? Então, esses povos nagôs, além de trazerem os penteados lindos e trançados maravilhosos que a gente conhece,
Trouxe também a festa do Jaré aqui para a nossa cultura brasileira. Além disso, o Jaré ele não é constituído somente a partir dessa festividade da cultura do povo Nagô. Ela também é constituída a partir da cultura indígena, especificamente dos povos Cariris e Manacás, que também estão situados lá naquela região que eu passei no mapinha anterior. O Jaré é uma festividade própria da Chapada Diamantina, então aí nós temos uma outra pista deixada pelo autor. E o Jaré é o momento em que há, assim, todo esse atravessamento dos encantados, que vêm à Terra ou que se misturam com a gente. E daí é um momento de muita festa, de muito tambor e de muita dança com as personagens. Pode passar, meu amor. Aí eu trouxe uma fotinha que eu peguei do Google, né, dessa festa do Jaré. Então, esse daí é o altar. Percebam como que há uma série de imagens das entidades ou dos encantados. Aí ali nós temos São Cosme e Damião, nós temos o Preto Velho ali no cantinho, não sei se vocês estão vendo. Enfim, nós temos, assim, uma série de imagens que vão representar estes encantados. Pode passar, meu anjo. Agora a palavra com a Laura. Bom, então vamos ao enredo da história. Como a professora Elisete falou, é dividido em 3 partes. Então, essa primeira parte, quem vai narrar é a Bibiana. E essa primeira parte se chama Fio de Corte. Bom, como a professora ela disse, essas irmãs têm uma conexão muito grande. E eu já vou explicar o porquê. Bom, logo de início, a gente tem já um clímax ali que deixa o leitor tenso, deixa o leitor curioso ali nas primeiras páginas, onde tem essas 2 irmãs, Bibiana e Belonise, elas estão no quarto da avó, da Dona Ana, e elas acham uma mala. E dentro dessa mala, elas encontram uma faca. E essa faca tá ali enrolada num tecido velho, e naquela curiosidade de criança, né, elas pegam a faca e levam até a boca. E aí acontece um trágico acidente. Uma delas vai perder a fala, né? Uma vai só cortar a língua, enquanto a outra perde mesmo um pedaço do órgão, que vai ser a belonísia. Então, agora elas têm um laço muito mais forte, porque uma terá que falar pela outra, né? Tem até um trechinho que fala sobre isso. Aqui, ó. Foi assim que vimos os anos passarem e nos sentimos quase siamesas ao dividir o mesmo órgão para produzir os sons que manifestavam o que precisávamos ser. Página 24. Então, essa primeira parte, ela vai falar muito da relação dessas 2 irmãs, mesmo a partir desse acidente, né? Desse vínculo que elas têm, que, como a professora falou, até pelo olhar elas se entendiam por gestos. E, bom, essa faca que eu falei, ela tem toda uma história que eu não vou falar, porque a minha intenção é que vocês saiam daqui realmente com vontade de ler o livro, então eu vou tentar não dar muito spoiler, mesmo que seja muito difícil, mas, enfim, o que eu posso dizer é que essa faca, ela tem toda uma história, tem todo um mistério que tem a ver com a avó das meninas, com a Dona Ana, então a gente pode pensar o porquê aquela faca estava ali, né, escondida, e tudo mais, e lá pro final é que a gente descobre todo esse mistério. Agora, indo para a segunda parte, que é Torturada, que é o nome do livro, a narradora é a Belonísia, e em Torturada a gente vai ter basicamente essa relação da Belonísia com a Terra. A Bibiana, ela se tornou professora, como a professora Elisete disse. Já a Belonísia, ela não gostava muito de estudar. Tem até um trecho que ela fala que ela nunca se importou em aprender sobre o hino nacional, porque ela não podia cantar mesmo. Ela gostava mesmo era de cuidar da terra. E não só a relação da Belonísia, mas essa parte retrata mesmo a relação daquelas pessoas ali da fazenda com a terra, né? O vínculo que eles tinham com aquela terra. E,
Bom, agora eu vou ler um trecho que fala sobre o porquê, né, ser torturado, o nome, é muito interessante. Passado muito tempo, resolvi tentar falar, porque estava sozinha me embranhando na mesma vereda que Dona Ana costumava entrar. Ainda recordo da palavra que escolhi, arado. Me deleitava vendo meu pai conduzindo o arado velho da fazenda carregado pelo boi, rasgando a terra para depois lançar os grãos de arroz em torrões marrons e vermelhos revolvidos. Gostava do som redondo, fácil, ruidoso que tinha ao ser enunciado. Vou trabalhar no arado. Vou arar a terra. Seria bom ter um arado novo. Esse arado está troncho e velho. O som que deixou minha boca era uma aberração, uma desordem, como se no lugar do pedaço perdido da língua tivesse o ovo quente. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. Página 127. Então, é daí que surge o nome, né? Nessa tentativa de Belonísia tentar falar, né, alguma coisa, e ela escolhe arado. E aí, com essa tentativa, sai um porto arado. Basicamente, seria isso. Eu esqueci de falar, mas é nessa parte também que a gente percebe que aquelas pessoas que moravam ali na fazenda, elas estavam sobre um sistema de servidão. Tem um trecho em que a Belonísia fala, né, que as casas não podiam ser de tijolos, que ela gostaria que fosse, mas a gente sabe que não poderia ser de tijolo, porque, como a professora Elisete falou, teria que ser de barro, porque eles não poderiam chamar aquelas casas como se fosse deles. Até os alimentos, tem um trecho também que ela vai falar que houve uma seca, né, e eles que plantavam todos os alimentos ali, né? Mas o fazendeiro podia chegar a qualquer momento e pegar o alimento que estava ali e falar como se fosse dele, né? E não deixar nada para os moradores dali. Então, basicamente é isso. Eu queria falar sobre a segunda parte. Laurinha, eu posso só fazer uma... Pode, com certeza. Pessoal, é sempre bom a gente pensar também, não só de forma literal, né? O que esse corte na língua da Belonísia, que é exatamente a irmã que não vai para o mundo assim dos conhecimentos escolares, mas ela fica ali no conhecimento da terra, arando a terra, trabalhando na terra e na roça. O que representa este corte na língua, né? Muito mais do que essa ação concreta, né, de ficar sem a fala, representa o quanto que alguns povos, algumas pessoas, alguns grupos, eles são silenciados, seja pelo Estado, seja porque renegam direitos a ele, por exemplo, neste livro, renegam o direito à terra, e eles não têm nem voz para reivindicar esse direito que é deles. Então, quando a gente vai falar sobre este corte na língua, é este corte, sim, este corte de direitos, este corte da voz, de colocar uma mordaça em algumas pessoas para que elas não reivindiquem seus direitos, sua terra e assim por diante. Então, por isso que eu pedi a palavra para a gente pensar não só nessa forma literal, desse acidente horroroso que aconteceu com a Belonísia, mas de uma forma metafórica. O que este corte na língua representa na história do livro e dessas comunidades quilombolas? Pode falar, meu amor. Isso. Esse livro todinho, ele é muito metafórico, né, professora? Enfim, agora indo para a terceira e última parte. A última parte é a minha favorita, apesar de ser a mais dolorosa de ler, na minha opinião. Então, a narradora é Santa Rita Pescadeira, uma narradora temporal, como a professora Elisete já falou também. E, bom, essa última parte ela é muito marcada pela morte. Aqui a gente vai ter a morte de um personagem muito especial. Eu também não vou falar o nome dele, porque é um grande spoiler e eu, como já falei, quero que vocês saiam daqui e vão ler. Então, mas o que acontece? Esse personagem, ou essa, não sei, ele era muito engajado em tentar mostrar para as pessoas ali da fazenda seus direitos.
E isso, obviamente, era uma coisa que os fazendeiros não queriam, né? Eles não queriam que as pessoas soubessem que elas tinham direitos, né? Então, ele tem a vida fadada por causa disso. Então, assim, é muito forte quando ele morre. E a gente vê, assim, que eles até tentam arrumar uma desculpa. No caso, eles usam a desculpa das drogas, né? E era uma mentira. Mas, basicamente, é isso, assim. Acho que é o que mais marca essa última parte. Agora, eu vou ler um trecho que fala um pouquinho sobre por que rio de sangue, né? O sangue do passado corre feito um rio, corre nos sonhos primeiro, depois chega galopando, como se andasse a cavalo. Página 225. Então, como essa personagem, a Santa Rita Pescadeira, ela atravessa o tempo, ela esteve acompanhando tudo desde o início, né? Ela já estava ali antes daquelas pessoas, daqueles moradores ali da fazenda. Então, ela fala como se fosse realmente um rio de sangue, né? Tudo que essas pessoas sofreram desde muito tempo antes e que continuam sofrendo, né? Como se fosse mesmo um rio de sangue. A gente pode pensar que esse é um rio que atravessa o Brasil, né? E que nunca parou de correr, né? Por isso que Torturada é um livro sobre permanências, né? Porque essas injustiças acontecem até hoje. Que isso, João? Muitas Você vai achar que... Enfim. Aí, ó. Eu não tô conseguindo ver. Mas basicamente é isso. Depois a gente pode refletir um pouquinho sobre isso, né? Com certeza tem muita coisa para falar sobre essa última parte. Mas é isso. E esse último trecho que eu separei é um trecho que eu gosto muito mesmo. É assim: cada mulher sabe a força da natureza que abriga na corrente que flui de sua vida. Escolhosa. Gente, Escolhosa é foda. tá. Agora fica cheio de cor. O jeito que ele tá sentado também. Essa coluna dele é retinha, velho. Acho que ele não viu, gente. Será que eu continuo? Karina, não tem como você mutar o áudio? Ah, mutou. Mutou. Enfim. Continuando. Deu para ouvir quando eu estava falando sobre esse Brasil de permanências e tudo mais, professora? Faz um... Ficou assim com algumas vozes acontecendo. Se você quiser repetir, tá tudo bem. Tá bom, então vou repetir. Então, o que seria esse rio de sangue? Seria como se fosse mesmo a Santa Rita Pescadeira falando sobre o sofrimento desse povo que acontece desde o passado, né? E como eu disse, é um rio que a gente pode pensar que atravessa o Brasil, né? Porque são injustiças que acontecem até hoje, né? Então, por isso que a gente pode ler esse livro tanto como, né, como a professora Elisete falou, um Brasil colonial, mas também pode ser muito bem um Brasil 2021, já que essas coisas não pararam de acontecer. Essas coisas que eu digo, gente, é porque, como eu disse, esse personagem, ele morre de uma forma violenta, assim, e porque queriam mesmo calar a voz dele, e depois arrumam uma desculpa que era por causa das drogas e enfim, mas não tinha nada a ver, era mentira, e isso acontece até hoje, a gente sabe bem. Enfim, esse segundo trecho, que é um trecho que eu gosto muito, que diz: cada mulher sabe a força da natureza que abriga na torrente que flui de sua vida. Página 260. Esse trecho eu quis trazer para a gente relembrar que são 3 narradoras mulheres. E eu gosto muito desse livro por causa disso também, não só por causa disso, eu gosto dele por inteiro, mas enfim. O Itamar, eu acho que ele foi muito feliz nessa escolha, né? É muito difícil a gente pegar livros nacionais que tenham mulheres como protagonistas e como narradoras. E, assim, a gente tem essas 2 irmãs que têm esse vínculo, que são muito diferentes, mas ao mesmo tempo elas se completam de alguma forma.
E a gente tem a Santa Rita Pescadeira, que, assim, para fechar com chave de ouro, porque a gente precisava dessa visão mais ampla. Então, essa personagem, ela tá no passado, ela tá no presente e ela tá no futuro. Ela já viu de tudo, já viveu de tudo. Então, basicamente é isso que eu tinha para falar. Acho que agora a gente pode abrir para debate. A professora Elisete pode acrescentar alguma coisa? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham se interessado. Quem já leu sabe o quanto esse livro é incrível. E quem não leu ainda, eu espero que tenha criado interesse em ler. É isso. Karina, o professor Elisete. Laurinha, você foi excelente. Eu fiquei babando aqui. Obrigada. Karina, com você. Desculpa que eu tive que entrar e sei que eu estava sem som e ninguém percebeu. Calma, eu tô me recompondo ainda da queda. Gente, quero agradecer, né? E quem quiser fazer perguntas, eu peço que, Laura, você dê uma olhada nas perguntas, como eu tive que entrar e sair, eu perdi as perguntas do chat, se você puder repassar. Eu posso parar a apresentação? Pode, por favor. Aí, desculpa, né, que eu tive um problema técnico aqui. Quando... Acontece, né, gente? Vou pegar a lista, tá? Deixa eu ver se tem pergunta, eu tô subindo aqui. Eu lembro que tinha muitos elogios e eu e o professor Edivaldo já estávamos combinando uma viagem técnica para os quilombos, né? Com Elisete, Laura e quem sabe a Chapada, gente, tá? A professora Elisete... Fechado. Porque eu fui nesse passeio para as Furnas de Dionísio. E, gente, foi muito legal. Tomara que os calouros tenham essa oportunidade, porque é realmente muito, muito legal. Foi muito legal conhecer. Eu acho que não tem pergunta, gente. Eu só tô vendo elogios. Obrigada. Eu também não achei perguntas, Karina. Alguém quer comentar, se manifestar, pessoal? Ana, eu acho que ela só funciona a hora que acabar, às 9 horas. Se não funcionar, aí é só enviar um e-mail para compei.dr@ifms.edu. Pode falar, Edivaldo, por favor, enquanto eu ponho aqui no chat. Na verdade, bom dia, pessoal. Mais uma vez, é uma alegria muito grande estar aqui. É o segundo momento enriquecedor que eu participo essa semana com a Karina e a professora Elisete também, né? Desculpa, as mulheres aí maravilhosas. A Laura também, né? Estava no evento anterior. Parabéns. Eu fico assim, não é pergunta, é só mesmo, eu gostaria de registrar aqui, mais uma vez, o meu agradecimento, a minha alegria de participar desse momento. E dizer assim que eu não conhecia a obra, já tinha conhecimento, né, de que ela existia, mas não li ainda. E agora eu fiquei assim ansioso, já fui pesquisar para ver se tinha disponível aqui, se tem disponível aqui em Dourados para comprar ou vou fazer pedido, não sei, mas eu quero ler essa obra, com certeza. E eu acredito que, infelizmente, nós não temos o tempo necessário, suficiente, aliás, para ler tudo que nós gostaríamos, não é verdade? Então, a gente vai priorizando, e esta é uma obra assim que já está na minha lista de prioridades, e eu quero ler com certeza, porque deu para perceber a riqueza que existe nessa obra. E eu fiquei muito assim, encantado mesmo com tudo, essa relação da questão histórica, da questão ideológica, da questão religiosa, de tudo que se mistura, né? Essa relação com a terra, a questão da religião, a valorização da religião aí que mescla, né, essa questão das religiões de matriz africana com esse sincretismo que há. Eu vi a questão da foto, que vocês comentaram aí sobre a foto, né, que é uma foto e depois foi feita aí como se fosse uma releitura, uma alusão até à questão dos IBGs, né, africanos, do Cosme Damião. Ali, acho que, se eu não me engano, na capa parece que ela segura uma espada de São Jorge, é isso? Então, eu achei muito interessante. Então, assim, são vários elementos que se mesclam.
essa questão da alvenaria, e eu queria só trazer uma reflexão que veio, embora não esteja ligado diretamente à obra, mas me fez pensar durante o comentário de vocês a questão das aldeias aqui de Dourados, né? Que nós temos já essa realidade das casas de alvenaria, e eu fiquei refletindo assim, rapidamente me passou pela mente assim alguns comentários. Nós não olhamos às vezes, né? Eu pelo menos nunca tinha olhado por essa ótica dessa questão da resistência, de marcar uma relação, né, duradoura. Eu achei fantástico isso, e muitas vezes ouvi até crítica, porque as pessoas acham que ter na aldeia casas de alvenaria é uma negação da identidade, da cultura deles, um distanciamento das suas raízes, e até uma tentativa de assemelhar-se aos não indígenas, né? Eu já ouvi comentários, talvez você já tenha ouvido assim, mas agora os índios, como eles falam, os índios querem ser igual os brancos, né? Como as pessoas tratam no senso comum aí. Quer ter casa de material, quer ter carro na garagem e tal, e não olha por essa ótica de realmente demarcar esse espaço que está ali, porque nos locais onde as aldeias ainda permanecem com essas casas de barro, de pau a pique, isso tem se desfeito, e realmente os latifundiários, os fazendeiros vão chegando, vão derrubando tudo, vão anulando, né? Então é triste porque existem outras práticas que estão anulando cada dia mais a cultura, a identidade dos nossos indígenas, e que tem assim destruído de forma muito lamentável, né? Não quero entrar nessa questão agora, mas eu não sei porque eu acabei fazendo essa relação e achei muito importante isso, que na verdade é uma questão de resistência. Eles estão aqui e talvez, não sei, né, se é a mesma, não tenho estudos aprofundados sobre isso, não falo com propriedade porque eu não sou estudioso da área, mas eu fiquei pensando nessa relação, né, que seria interessante uma discussão nesse sentido, porque é polêmico. E eu já ouvi muitos comentários, inclusive no próprio meio educacional, que fala exatamente sobre isso. Mas por que os índios não estão vivendo em ocas, né? Porque assim, eu estou usando, gente, o que o senso comum mesmo, né? O que as pessoas pensam. E acha que o índio tem que andar de pé no o indígena, né? Porque eu estou falando, reproduzindo o discurso que é reproduzido mesmo. O índio tem que andar de pé no chão, tem que andar. Então, todas essas questões que nós já sabemos. E aí eu queria só trazer mesmo aqui essa reflexão para nossa realidade aqui das aldeias, que é algo também assim que me chamou a atenção nesse sentido. Aí, parabenizar mais uma vez vocês, tá? Desculpa, talvez eu tenha falado uma grande bobeira aqui, mas me fez pensar muito sobre isso mesmo, né? Até que ponto isso está sendo uma marca de resistência, até que ponto realmente isso faz sentido, né? E obrigado por essa manhã maravilhosa. E, Karina, eu topo. Vamos conhecer a Chapada Diamantina e outros lugares mais. Beijo no coração, e é isso. Obrigada, Edivaldo. Obrigada, meninas. Eu quero fazer um relato aqui que eu acho importante, que o Tortarado nos uniu, né? Eu e a Elisete, a gente já tinha trabalhado algumas vezes, a gente nunca dava certo, e o Tortarado, graças ao projeto Encontros com a Leitura, né, nos uniu. E Laura Ellen e Rainara Vargas são duas meninas, aliás, nossas estudantes do IFMS, todos os estudantes, né, são maravilhosos, a gente aprende com eles o tempo todo, e a gente pode exercitar aquilo que o Paulo Freire tanto pregou em pedagogia, né, da autonomia, porque eles vão se construindo autônomos. E nós temos nosso colega professor Ricardo também, que acabou de divulgar aqui no chat o Boca Web, que é um outro projeto maravilhoso, né? Acho que todos esses projetos eles têm que ser mostrados para a sociedade, né? Então, esse estudo aí do Tortarado, além da gente ter se apaixonado pela obra, ele é fruto também de um outro projeto, né, que é o Encontros com a Leitura. Que eu que falei, na verdade, eu mediei uma discussão sobre o livro, né, e as meninas é que mediaram mais do que eu, a convite da Elisete e de toda a equipe do Encontros com a Leitura.
E no Boca Web, esse projeto fantástico, professor Ricardo, quem não conhece ainda, é um projeto de audiodescrição, né? Se o Ricardo quiser falar um pouquinho, mas eu quero dizer que eu estou muito feliz pela construção que a gente fez. E pensando nessa questão das aldeias, Edivaldo, eu participo de um outro projeto, que é o Guaruac, que que o professor Evander, a professora Carmen e eu, nós elaboramos juntos com os estudantes também esse processo autônomo, com a ideia de que sempre nesse projeto tem que ter um estudante indígena. Essa era a primeira prerrogativa, né? Então, eu orientei a Gabriela dos Santos Vito, indígena, Guarani, oriento ainda, junto do Evandro, o Isaías Valério Ávila, que é Terena, né? E o Libni Alvarenga Vasques, que é Kaiowá. Então, a gente conseguiu, né, depois de 5 anos de projeto e muita luta, conseguir cadastrar mais de 1.000 termos indígenas, palavras indígenas, porque as línguas indígenas estão morrendo no estado, é muito triste isso. E quem é da área de letras sabe que quando uma língua morre, o seu povo também está fadado a padecer, né, a perder sua identidade, sua cultura. E realmente, né, eu acho que é um estudo que pode ser feito. Só que a gente sabe que tudo, quando envolve a questão das aldeias, é mais complicado, gente. Sim. Todos esses estudantes que passaram pela minha orientação, e aí eu faço um pedido até de socorro, foi um sacrifício para abrir conta em banco, foi um sacrifício para eles receberem bolsa, que era de direito. Para vocês terem uma ideia, todos moram comigo. Por que todos moram comigo? Porque o correio não chega até as aldeias. E aí, tudo que eles pedem vem para minha casa. Eu já falo, põe meu endereço. No banco, eles moram comigo. Então, foi a solução que a gente teve que ter, né? Justamente para resolver algumas coisas. Eles vão pedir alguma coisa e pedem aqui para casa. O próprio Isaías, a irmã dele... E a casa do Isaías nem é tão longe, porque é na Missão Kaiowá, né? Então, é bem na entrada da aldeia. E já asfaltou uma boa parte, chegando... Assim, pouca parte de terra que você anda para chegar até lá. Mas o correio não chega até lá. Então, assim... Infelizmente, tanto as comunidades quilombolas quanto as comunidades indígenas, né, elas estão à margem da margem da margem, e a gente tem que, eu, como mulher branca, né, ao meu ver, privilegiada, embora tenha vindo de uma periferia e tenha sofrido o que toda mulher brasileira sofre, né, gente, uma série de exclusões também e de cobranças, me vejo na obrigação, enquanto professora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, de fazer com que essas vozes sejam ouvidas, né? E é muito bacana quando a gente percebe a Laura falando, o Libni falando, o Isaías, todos os estudantes falando. Então, pessoal, os projetos são maravilhosos, porque além de unir as pessoas, eles solucionam problemas. É para isso que serve a pesquisa, solução de problemas. Se for para trazer mais problema, eu dispenso, né? O que a gente quer é união e construção. E a SCT tem mostrado isso através de seus vários projetos na Semana de Ciência e Tecnologia, e como nós dissemos no chat, e literatura. Porque a literatura humaniza, a literatura conecta as pessoas, a literatura pode fazer muito pelo mundo, embora seja um processo mais lento, que é o processo tanto de autodescobrimento, né, como descobrimento do outro. Então, se colocar no lugar do outro, quando a gente se coloca no lugar, né, dessas mulheres, né, que estão lá à margem, que têm suas vozes silenciadas, eu acho que a gente passa a ter uma outra perspectiva do mundo. Mas precisamos estar abertas a essas experiências, né? Então, eu quero agradecer de coração a presença de todos, a quem está resistente aqui assistindo, né? E que queira somar, que queira construir, que queira solucionar problemas, né? Sim, eu estou afim de ir para o embate, mas sempre com a solução, porque só reclamar a gente também não adianta. A gente tem que, né, colocar a mão na massa, e é isso. Muito obrigada pela presença de todos. Se alguém mais quiser se manifestar, não sei se tem pergunta no chat, estamos à disposição, né? Meninas também, se quiserem falar. Seu microfone está fechado, Laura. Então, a gente está caminhando para o final, é isso? Eu queria só agradecer, gente. É muito gratificante mesmo. É a segunda vez que eu falo desse livro e é incrível como toda vez que a gente fala sobre ele tem alguma coisa nova a descobrir. Eu adorei a fala do Edivaldo, nunca tinha parado para pensar nisso. Então, literatura é isso, né, gente? Eu adoro discutir, a gente tem os encontros com a leitura e tem sido grandioso, assim, para mim, eu aprendo muito mesmo. Então, obrigada, professora Elisete, obrigada, professora Karina, pela oportunidade, e é isso, obrigada a quem veio também, a quem participou.
Elisete, para a gente fechar. Pessoal, brigadão pela presença, pelos comentários, todo mundo muito fofinho. A minha família vive tirando sarro, que quando eu gosto muito de algo, eu falo, ai, que fofinho, né? Eu tô tudo aqui, ai, que fofinho, gente, olha que fofinho. Muito obrigada pela presença, pela participação. Ai, aluninhos, estou com saudade de vocês. Até mais, pessoal. Beijos. Então é isso, pessoal, né? Encerramos essa fala maravilhosa sobre Tortarado, de Itamar Vieira Júnior, com Laura e Elisete. E esperamos vocês nas outras atividades da programação, tá bom? Beijos. Uma boa manhã para vocês. Vou interromper aqui a gravação. Muito obrigada, gente. Foi maravilhoso.